Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligado nas nossas atrações, no nosso conteúdo jurídico. Tem muita consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, temos os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros e, claro, a sua participação, você interagindo sempre conosco aqui nas edições do Boca no Trombone. Tem o WhatsApp à disposição, você sempre coloca, seu nome e a cidade onde você fala, para a gente poder dar o crédito aqui e pode interagir à vontade lá nas nossas redes sociais, @programa Boca no Trombone. O perfil é o mesmo, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Já fica aqui o convite, você que é nosso parceiro aqui no Boca no Trombone da Band TV, seja parceiro também no nosso canal no YouTube, vai lá, te inscreve, ativa as notificações todo dia, mas todo dia mesmo tem material diferenciado por lá. Bom, você já viu aqui a presença dos nossos consultores, mas a gente tem mais, a gente preparou muito mais para a edição desse domingo. Tem o informe sindical com o recado do Sindimetrô RS. Hoje é dia de direitos da saúde, trazendo sempre dicas aí. Direitos dos servidores, respondendo às dúvidas da nossa audiência. Vamos ter o trânsito legal, com as regras de trânsito. E ainda o criminal em foco, passando a limpo o tema do direito criminal. Todo esse conteúdo no Boca no Trombone de hoje. Vamos apresentar quem está com a gente, em nome de Kidrick Souza Advogados, a nossa consultora previdenciária está com a gente. Doutora Luciana Souza, muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, muito obrigada, doutor Solano. Obrigado pela presença. E na área trabalhista, quem está com a gente, em nome de Pedro Magri Guterres, advocacia especializada, o doutor Pedro Guterres, nosso especialista na área trabalhista. Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, doutora Luciana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando novamente do programa. A gente que agradece a sua disponibilidade. Então, você já sabe, Tem dúvidas trabalhistas e previdenciárias, vai encaminhando pela nossa plataforma de comunicação. As primeiras já estão aqui. Vamos a elas. Doutora Luciana, o Silvio lá de Santa Maria, diz ele, tem uns 59 anos, 25 de contribuição. Diz que tem uma hérnia de disco, muita dor. Ele entrou com pedido de aposentadoria. Quer saber se tem direito à dúvida do Silvio. Bom, provavelmente a aposentadoria que ele está solicitando é por incapacidade permanente. Acredito que sim, por ele estar relatando, estar sofrendo muito com dores referentes a essa hérnia de disco. Vai depender, então, se ele vai conseguir comprovar estar totalmente incapacitado para o trabalho de forma permanente. Se ele conseguir comprovar, então, que ele é assegurado do INSS, a carência ele já tem, pois tem muitos anos de contribuição, e se ele conseguir comprovar através da perícia médica, dos documentos que ele tiver, que ele não tem condições de retorno ao trabalho, então ele pode sim conseguir a aposentadoria. E caso o INSS negue, ele ainda tem a opção de buscar esse benefício na justiça. Tá certo. Obrigado, doutora. A dúvida agora é do direito do trabalho. Repasso ela ao doutor Pedro Guterres. Doutor, o Jean tem firma registrada, mas há mais de 2 anos não movimento. Trabalho com carteira assinada. E se for desligado, recebo o seguro-desemprego? Boa dúvida essa do Jean. Pois é, Jean, a tua dúvida é a dúvida de muitos. O seguro-desemprego é um benefício governamental destinado às pessoas que perdem o emprego e estão sem renda e são dispensados sem justa causa, ou seja, de forma imotivada perdem o posto de trabalho. Portanto, é pressuposto do seguro-desemprego que para recebê-lo a pessoa não tenha outra fonte de renda. Pode acontecer de, cruzando os teus dados no momento que tu fizeres o requerimento, o governo federal identifique que tem uma empresa aberta e não te conceda este benefício. Mas aí tu terás a oportunidade de ir lá, demonstrar os teus documentos que essa empresa está inativa ou pelo menos não houve movimentação e desmembrar isso para que esse benefício seja pago oportunamente. Certo, obrigado aos doutores, eles seguem com a gente, você vai participando pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais, mande a sua dúvida do direito do trabalho e do direito da previdência aqui para eles. Vamos com o espaço de opinião? Vamos! E está chegando o informe sindical número 1 de hoje, assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano e amigos e amigas do Boca no Trombone. A nova gestão da Transurb assumiu, temos uma nova presidência e junto com isso vem uma série de inúmeros desafios
que ela precisa resolver, que a população da região metropolitana de Porto Alegre, os metroviários e metroviárias, esperam que ela comece a resolver, como, por exemplo, a reversão das terceirizações no setor de manutenção, que levaram a uma piora no serviço, a falta de peça, a falta de trens, o intervalo dos trens no horário de pico, que antes era de 3 a 4 minutos, hoje é de 8 a 10 minutos, isso gera trens mais lotados e reclamações justas por parte da população. Precisamos também de mais concursos públicos. Há um déficit de trabalhadores hoje na Transurb, principalmente no setor de estações. E também queremos a tarifa social ou a tarifa zero, porque transporte é direito constitucional. E para terminar, a tarifa ela precisa reduzir ou chegar a zero, pois transporte público é um direito constitucional e a tarifa atualmente vem pesado muito no bolso dos trabalhadores e trabalhadoras usuários da Transurb. Abraço a todos. Muito obrigado ao presidente Luiz Henrique Chagas, sempre atento às demandas aí dos metroviários e das metroviárias. Mais consultoria? Mais dúvida aqui que vai chegando para a gente? Doutora Luciana, a dona Maria, ela diz assim, em setembro farei 62 anos e já tenho 15 anos pagos. Já posso pedir a aposentadoria? Quer saber a dona Maria? Bom, assim que a senhora completar os 62 anos de idade, vai sim poder requerer a sua aposentadoria, pois já tem a carência de 15 anos de contribuição, só falta mesmo a idade mínima de 62 anos no caso das mulheres. Certo, obrigado, doutora. Mas uma questão agora é do direito do trabalho da dona Vera. Gostaria de saber, quem já está aposentado e continua trabalhando com carteira assinada, quais são os direitos trabalhistas do aposentado? Aqui, doutor Pedro, mesclando as áreas, ó. É verdade. Dona Vera, o trabalhador aposentado tem todos os direitos trabalhistas que um trabalhador não aposentado tem. Carteira de trabalho a ser assinada, depósitos do FGTS, férias, 13º, em caso de dispensa vai receber a multa de 40%, vai receber o aviso prévio. A única diferença é que em caso de necessidade de afastamento do trabalho, não vai receber o benefício previdenciário e a sua conta do FGTS, pela senhora já ter se aposentado, ela está sempre aberta. Então a senhora pode, inclusive, sacar os seus depósitos do FGTS durante o transcorrer do contrato de trabalho. Perfeito, muito obrigado, doutor Pedro, doutora Luciana, eles seguem conosco, nossa consultoria bombando aqui, vai encaminhando as dúvidas previdenciárias e trabalhistas para a gente. Vamos falar de água? Vamos falar de água. Quem não gosta de uma boa aguinha aí, né, para se hidratar? Então, você precisa ouvir o recado da WaterSul com seus purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Não perca tempo, faça contato com o time da WaterSul, fale com o time de vendas aí pelo WhatsApp que está na tela e escolha a melhor opção de mineralizador ou purificador de água. Vamos para quadro especial? Vamos! Hora da gente falar do direito criminal. As regras estão no nosso Criminal em Foco. Fala pessoal, muito bom dia. Sigo conversando, dialogando com os senhores, com as senhoras a respeito dos crimes tributários. Por que falar de crimes tributários? Primeiro de tudo porque pouca gente sabe que nós temos no Brasil a Lei 8.137, que lá nos artigos 1º e 2º tipifica, criminaliza algumas condutas que são consideradas ilícitas para fins de direito penal. São condutas criminosas
em relação à atividade empresarial, são condutas consideradas criminosas no âmbito tributário. Por exemplo, se você omitir alguma informação da fiscalização tributária, se você falsificar alguma informação em relação à contabilidade da sua empresa, se você, por exemplo, falsificar ou adulterar uma nota fiscal visando ali ludibriar a receita, a fiscalização, você poderá incorrer numa prática criminosa, prevista lá na Lei 8.137. Por isso, da importância, então, de manter a contabilidade da sua empresa organizada, de não fraudar a receita, de não omitir informações devidas, mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso é possível, que por vezes as informações devidas são entregues à Receita, à fiscalização, e mesmo assim a pessoa passa a responder um processo criminal, mesmo quando não tinha nenhuma intenção de praticar um crime tributário. E aí entra, portanto, a necessidade de ter uma boa defesa criminal, de ter alguém especialista, de ter alguém atuante na área criminal que possa te representar junto à Polícia Civil, junto à Polícia Federal, ou até mesmo ao longo do processo, para que você possa se defender, demonstrar que em nenhum momento você teve a intenção, que em nenhum momento você fraudou a fiscalização tributária. Esse é o recado. Desejo um ótimo final de semana a todos e até mais. Muito obrigado, doutor Anderson Vieira, nosso consultor na matéria do direito criminal, sempre trazendo boas informações na área do direito criminal. Vamos lá com mais consultoria? Vamos lá. Consultoria hoje previdenciária com a doutora Luciana Souza, do Kedrick Souza Advogados. Doutora, o Giovanni, fecho 25 anos de vigilante, mais 5 anos de quartel. Vou fazer 50 anos. Já posso me aposentar? A dúvida, doutora Luciana, do Giovanni. Essa é uma das questões polêmicas que foi alterada durante a reforma da Previdência. Hoje em dia não basta mais completar 25 anos de atividade especial para conseguir uma aposentadoria especial. Ele tem que cumprir ou a idade mínima da regra permanente, de 60 anos, ou completar os pontos, ou seja, o que seriam os pontos? Seria a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, ele teria que somar 86 pontos. Ele ainda não atingiu a pontuação, então, por isso, ainda não pode se aposentar. Tem que aguardar um pouquinho mais. Tem uma dúvida aqui, doutor Pedro, nosso especialista no direito do trabalho, o telespectador, final do telefone 7548, ele diz assim, eu não vou me identificar, pois meus filhos trabalham nessa empresa. Se tu passa do horário e tem que fazer o intervalo de 11 horas, a jornada de trabalho, que é das 8 às 17, fechou o teu intervalo às 13, tem que fechar às 8 horas ou encerra às 17? É a dúvida aqui do nosso telespectador, doutor Pedro. Bom dia, nosso telespectador. Veja só, não ficou muito claro qual é a tua dúvida em relação ao intervalo, então eu vou te explicar como é que funciona a regra geral para tu ver se atende a tua necessidade, tá? A regra é 1 hora de intervalo intrajornada, ou seja, durante o horário de trabalho, quem trabalha de 6 ou mais horas por dia tem que ter um intervalo de 1 hora dentro da jornada. E existe um intervalo de 11 horas, que é devido para toda e qualquer jornada de trabalho, tem que existir esse intervalo de 11 horas entre o término da jornada de um dia e o início da próxima jornada do dia seguinte. Pelo que eu entendi da tua pergunta, essa era a tua dúvida. Quando começava e quando terminava esse intervalo de 11 horas? Então, esse intervalo termina no momento que se encerra a jornada de um dia e ele vai até o início da próxima jornada. Obrigado, doutor Pedro, doutora Luciana, eles seguem conosco, os consultores de hoje aqui no Boca no Trombone. Vá participando, vá mandando as suas dúvidas pela nossa plataforma de comunicação, tem o WhatsApp e também está à disposição o nosso perfil nas redes sociais, é o mesmo, viu? @programa Boca no Trombone, Instagram, YouTube e Facebook. Vamos falar de saúde? Sim, o Boca no Trombone fala de saúde, então tá no ar o nosso Direitos da Saúde. Bom dia, Solano. Meu nome é Ana Lúcia, sou médica cardiologista e hoje vim trazer um tema importante a todas as pessoas. A atividade física regular ela é de fundamental importância para alcançarmos a saúde e mantermos, além de combatermos doenças como a hipertensão arterial, diabetes mellitus, ansiedade e também a depressão.
o sedentarismo ele é considerado um fator de risco independente para eventos cardiovasculares. Você sabe o que é isso? Ele é equivalente ao hábito de fumar e também a ter a pressão arterial elevada e não tratar. Sabe-se que ele está relacionado ao aumento da mortalidade geral e principalmente a uma elevação de eventos cardiovasculares futuros. E sabemos que a prevalência de pessoas sedentárias tem aumentado com o passar dos anos. Como fazer para fugir disso? Podemos dividir 150 minutos semanais em atividades físicas da nossa preferência, como nadar, andar de patins, correr, andar de bike, pelo menos 3 vezes por semana. Um bom domingo a todos. Muito obrigado, doutora Ana Lúcia. Essa mescla no quadro Direitos da Saúde, vez por outra, dicas, na área médica e de outra sorte também as regras jurídicas pelas advogadas especialistas no direito médico. Nosso quadro está atento a tudo isso. Vamos com mais consultoria previdenciária com a doutora Luciana Souza. Doutora, o Antônio diz ele, tenho câncer há 4 anos, consigo me aposentar? Dúvida do Antônio. Depende, seu Antônio. O senhor vai ter que comprovar o cumprimento de todos os requisitos para aposentadoria. Então, por exemplo, para obter um benefício por incapacidade, o senhor vai ter que comprovar que a sua doença o incapacita para o trabalho e que no momento do início da incapacidade, o senhor mantinha a qualidade de segurado do INSS e também detinha a carência necessária, que é o número mínimo de contribuições, nesse caso, 12 meses. Então, cumprindo todos esses requisitos, sim, o senhor pode obter o benefício. Obrigado, doutora Luciana. A doutora Luciana e o doutor Pedro seguem com a gente na consultoria. Você pode participar, ainda dá tempo. Vai enviando a sua mensagem aí pelo WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais. Hora dos servidores públicos. Sim, hora dos servidores públicos. Você tem dúvida? Você que é servidor? Mande pra gente, porque a gente coloca aqui no ar, no nosso Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta do Pacheco. O Pacheco quer saber o seguinte: empregado municipal CLT que tinha direito adquirido de aposentar antes da reforma, mas optou por não dar entrada ao benefício, pode se aposentar agora e continuar trabalhando? Pois então, Pacheco, o Supremo depois da reforma decidiu 2 temas, o tema 606 e o tema 1150. No tema 1150, o Supremo decidiu o seguinte, que o servidor público aposentado pelo INSS, onde a lei local tem previsão de vacância do cargo, aqui não tem saída. Se aposentou, tem que vagar o cargo, não pode continuar trabalhando, tema 1150. No tema 606, gera uma pequena margem de discussão para você aí, Pacheco. Por quê? Porque se não tiver previsão de vacância do cargo, o que atraiu o tema 1150, se não tiver essa previsão de vacância, você vai para o 606. E o Supremo disse o quê? Aposentadorias concedidas antes da reforma não precisam se afastar. Mas aí é o seguinte, estamos falando da concessão propriamente dita ou do direito adquirido à aposentadoria antes da reforma? Eu entendo particularmente que se você tem direito adquirido, mas não exerceu, o que vai acontecer? Você vai ter um benefício concedido depois, mas com direito adquirido antes da reforma. E aí, você não precisaria se afastar. E isso não foi decidido pelo Supremo ainda. Mas ele sinalizou, e o sinal não é bom, aposentadorias concedidas antes. Mas assim, não desiste. Se você tem dúvida, faz o ajuizamento da ação e pede para voltar para o serviço público. Porque, a princípio, essa questão ainda não foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Tchau, gente!
Muito grato, doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista na área dos direitos dos servidores. Mais uma aqui antes do nosso break, da nossa paradinha, a dúvida é trabalhista, chega lá de Gravataí do Jorge. Meu irmão, de 58 anos, estava marcado férias para janeiro. Adiaram para março e em março a mesma coisa, remarcaram para início de maio. E falaram que vai ficar para o mês seguinte e ainda não autorizaram. Isso está correto? A dúvida do Jorge, doutor Pedro. Bom dia, Jorge. Não está correta a conduta do empregador neste caso. As férias é um direito do empregado. Para cada ano de trabalho que ele exerce, cumpre, ele tem direito a 30 dias de férias, que podem ser concedidos durante um ano. O empregador tem um ano para conceder essas férias. E essas férias são concedidas à conveniência do empregador. O empregador que escolhe quando vai dar as férias ao empregado. A partir do momento que ele avisa ao empregado que o empregado está de férias, as férias passam a ser um direito adquirido do trabalhador. E elas não podem mais ser revogadas e nem trocadas de data, salvo necessidade imperiosa e ainda assim com indenização ao empregado dos gastos que ele já tiver expendido para o gozo das férias e não ter tido a oportunidade de usufruir. Portanto, nesse caso, com essa quantidade de mudanças, está errado. Acho bom o seu irmão conversar com o empregador e dar um jeito de resolver isso. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro, doutora Luciana. Eles seguem conosco. Depois do intervalo, então, teremos consultoria previdenciária, consultoria trabalhista, tem o quadro de trânsito. Você aí quer saber sobre as regras de trânsito? Vai estar no ar o Trânsito Legal. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha, ainda dá tempo, mande a sua dúvida, a dúvida previdenciária, a dúvida trabalhista, pelo nosso perfil nas redes sociais e também pelo WhatsApp que está na tela da Band. Vamos com mais umas aqui, mais uma previdenciária para a doutora Luciana Souza. Doutor, o Jonas não enxerga o direito. Ouvi dizer que pessoas que enxergam somente de olho têm direito à aposentadoria. É verdade? É o que quer saber o Jonas. Bom, existe uma aposentadoria com tempo diferenciado para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. A visão monocular já foi reconhecida, inclusive, por lei, uma lei de 2021, que enquadra a visão monocular como uma forma de deficiência sensorial relacionada à visão. Então, ela pode sim ser enquadrada para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência. Perfeito, obrigado, doutora Luciana. A questão agora do direito do trabalho da Sidônia. Vou me aposentar e não estou trabalhando. A empresa onde trabalhei está com os depósitos de FGTS em atraso. Se quando me aposentar, recebo os atrasados da empresa, mesmo já estando desligado dela, doutor Pedro Guterres, nosso especialista? Não, dona Sidônia, infelizmente não existe nenhuma relação entre sua aposentadoria e o pagamento dos depósitos do FGTS que ficaram atrasados deste empregador. Esse empregador deveria ter recolhido esses depósitos, inclusive durante seu contrato de trabalho. Se não faz 2 anos ainda que a senhora se desligou dessa empresa, procure um advogado trabalhista e vá buscar a cobrança desses FGTS, que são um direito da senhora. Obrigado, doutor Pedro, doutora Luciana, eles ainda seguem conosco aqui no Boca. Tem quadro especial chegando. Sim, eu disse que a gente ia abordar as regras do direito de trânsito. Então, tá no ar o nosso Trânsito Legal. Olá, amigos do Boca. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de uma multa que muitas pessoas desconhecem que ela pode gerar a suspensão do direito de dirigir. Trata-se da multa por excesso de velocidade além de 50%. Esse tipo de infração, ela não precisa ter o somatório de outras multas para gerar um processo de suspensão. A multa por velocidade além de 50%, ela por si só pode gerar a suspensão do direito de dirigir.
E no caso de aplicação de penalidade, é uma pena que pode variar de 2 a 8 meses, mais curso de reciclagem e prova teórica. Muitas pessoas têm o entendimento equivocado que esse tipo de multa, né, só ocorreria em caso de velocidade ao dobro da velocidade limite. E há um grande equívoco nisso, porque o próprio código estabelece que é excesso de velocidade além de 50%. Então, vamos citar um exemplo, né? Um condutor que está numa estrada e nós temos um controlador eletrônico de velocidade, né, no limite de 60 km por hora. Se esse condutor exceder a velocidade limite acima de 90 km por hora, ele poderá ter instaurado contra si um processo de suspensão do direito de dirigir. Então, fica essa minha dica, essa minha orientação, para que respeitem as regras de trânsito, né, evitando o cometimento desse tipo de multa, porque, além de ser uma infração gravíssima, né, é uma infração que pode gerar um processo de suspensão do direito de dirigir. Muito obrigado, bem-vindo, bom retorno, Dr. Cristiano Machado, aqui no nosso quadro das regras do direito de trânsito. Vamos com mais consultoria? Doutora Luciana Souza responde agora na área previdenciária para o Jair, lá de Campo Bom. Por que o INSS não coloca na carteira digital o tempo que falta para a pessoa se aposentar? A questão aqui do Jair, doutora Luciana. Essa pergunta é interessante. Bom, a carteira de trabalho ela serve para registrar os vínculos empregatícios daquele empregador, mas existe uma forma dele verificar isso, que é através do site Meu INSS. Ele consegue acessar através do CPF dele e uma senha, que é a mesma senha de todos os serviços do governo federal, aquela senha do gov.br, e ali ele pode ver uma estimativa do tempo que falta para se aposentar, porém pode estar sujeita a uma análise e a correções também, se houver algum período de fora daquela simulação de cálculo. Certo, muito obrigado, doutora Luciana. Uma última aqui do direito trabalhista, doutor Pedro do Sandro, né? Trabalhei 2 anos recebendo os 40% de gratificação de liderança e nunca ganhei horas extras e ficava direto no celular, inclusive finais de semana. Isso está correto, doutor Pedro? Sandro, eu precisaria de mais elementos para te dizer se está correto ou não. O cargo de confiança é uma das hipóteses da inexistência de controle de jornada e de correspondente direito ao pagamento de horas extras. Pelo que tu mencionas ali, um dos requisitos, que é o pagamento da gratificação de função não inferior a 40%, estava preenchido no teu caso. Precisaria saber se tu exercia realmente poderes de função que necessitavam poderes de representação do empregador, de tomada de decisões de verdade, se não existia um efetivo controle sobre a tua jornada de trabalho, apesar de tu exercer essa função. Se esses requisitos estiverem preenchidos, tu não vai ter direito. Sim. Se estiverem preenchidos, tu vai ter desvirtuado esta finalidade e assim sim tu pode ter direito ao pagamento de horas extras. Tá certo. Doutor Pedro, muito obrigado pela participação e até uma próxima aqui no nosso Boca no Trombone. Eu que agradeço, doutor Solano, muito obrigado. Um bom final de semana a todos nós. Doutora Luciana, alegria tê-la novamente aqui. Até uma próxima. Até uma próxima, uma satisfação estar aqui. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone, principalmente no nosso canal no YouTube. Vai lá e converse conosco. E domingo que vem, estamos aqui na tela da Band TV, a partir das 8h30, com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá! Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.